Estamos ao vivo. Voltou. Tava verificando a internet. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei onde que você tá vendo, onde que você tá ouvindo. Mas te desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hoje é a leitura de Juízes 18. É 18 e 19. Boa tarde, Darling. Tá bem? Rapaz. Hoje nós vamos ler Juízes 18 e 19. E amanhã vai ser o último, que é 20. Pra nós finalizarmos. É isso mesmo. Hoje é 18. Peguem um caderninho de vocês, a aguinha de vocês. E vamos começar. Como sempre, começo orando. Seus filhos estão enormes, né, Darling? Caraca. De vez em quando eu vejo as fotos. Isso muito rápido. Vamos lá, então, orar. Paizinho, obrigada mais uma vez por essa oportunidade de nós estarmos aqui lendo e conhecendo um pouquinho mais da palavra do Senhor. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor possa trazer revelações a nós. Peço que o Senhor dê ordem aos seus anjos para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar, a nossa casa, nossas vidas, as nossas famílias, nossos bens, tudo que leva o nosso nome. Que nós venhamos estar debaixo das asas do Senhor, sendo guardados e protegidos. Passe com o seu sangue nas nossas vidas, para que nós possamos estar revestidos e protegidos no mundo espiritual. Muito obrigado por essa oportunidade, por cada vida que aqui vai estar e vai ver depois também. Amém. Tudo bem também, graças a Deus. Vamos lá. Juízes 18. Eita. Tá muito claro, eu tô sem óculos. Jesus. Esperem aí, gente. Vocês vão ter que esperar um cadinho, porque eu vou ter que pegar o óculos agora. Voltei. Vamos ver se vai melhorar um pouquinho. Não. É a vida, vambora. 11, 12 anos, caraca. Já tem isso tudo. Jesus, é porque nós trabalhamos juntas no CRED, foi o quê? 2016, 15, 13? Acho que 14, né? Então, realmente. 11, 7 anos, é. Pois, o mais novo eu nem conheço, então 7 anos, tem só eu aqui, morando na Europa, já vai fazer 7 anos. Então, realmente, né? Tem bastante tempo, passa rápido. Bora lá, então. Deixa eu fechar um pouquinho aqui a janela, pra ver se fica melhor pra eu ver com toda a claridade. Acho que sim. Vamos lá. Juízes 18. Tem um subtítulo meu, que tá escrito Mica, da tribo de Dan. Naquele tempo não havia rei em Israel. A tribo de Dan estava procurando uma terra para morar. Terra que só fosse deles. Isso porque até aquela ocasião eles não tinham recebido parte da terra que havia de ser deles, embora as outras tribos de Israel já tinham recebido a sua parte. É 18 mesmo. É 18 mesmo. 2. Então o povo de Dan escolheu 5 homens de valor entre todas as famílias da tribo. Eles foram mandados das cidades de Zorá e Estaal para espiar e conhecer a terra. Foram para a região montanhosa de Efraim e ficaram na casa de Mica. Enquanto estavam lá, perceberam, pelo jeito de o jovem levita falar, que ele não era dali. Então chegaram perto dele e perguntaram: "O que você está fazendo aqui? Quem trouxe você para cá?" Ele respondeu: "Eu fiz um trato com Mica."
Ele me paga para ser sacerdote dele. Peraí. Peraí, gente. É 19, tá? 19. 18 nós já lemos. Perdoe. Juízes 19. Fiquei ontem sem fazer e fiquei perdida. Bora lá. Juízes 19. O levita e a sua concubina. Naqueles dias em que Israel não tinha rei, um levita foi morar bem longe, na região montanhosa de Efraim. Ele arranjou uma jovem de Belém, de Judá, para ser sua concubina. Porém, ela brigou com ele e voltou para a casa de seu pai, em Belém, e ficou lá durante 4 meses. Então o homem resolveu ir a Belém atrás dela, para tentar convencê-la a voltar. Ele foi com seu empregado e levou 2 jumentos. A moça o recebeu na casa de seu pai. Quando o pai da moça viu o levita, recebeu-o com alegria e insistiu para que ele ficasse na sua casa. E ele ficou 3 dias. Assim o casal tomou suas refeições e passou as noites ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo e se aprontaram para ir embora. Mas o pai da moça disse ao levita: coma alguma coisa antes de ir, e assim você se sentirá melhor. Você pode ir mais tarde. Então os 2 homens se sentaram, comeram e beberam juntos. O pai da moça disse: por favor, fique mais uma noite. Divirta-se. O homem se levantou para sair, mas o pai da moça insistiu muito que ele ficasse. Assim o levita passou outra noite ali. No 5º dia, bem cedo, ele se levantou para sair, mas o pai da moça pediu: por favor, coma alguma coisa e espere até mais tarde. Juízes 19. Quando o homem da moça, 19:9. Quando o homem e a moça, o empregado iam saindo, o pai disse: olhe, agora já está quase de noite. É melhor você ficar para passar a noite aqui. Logo vai ficar escuro. Fique aqui e divirta-se. Amanhã você pode se levantar cedo e viajar de volta para casa. Mas o levita não quis passar lá mais outra noite. E partiu de viagem com a sua concubina, levando 2 jumentos arreados. Já era quase noite quando chegaram perto da cidade de Jebus, isto é, Jerusalém. Então o empregado disse ao patrão: por que não paramos para passar esta noite na cidade dos Jebuseus? Mas o patrão respondeu: não vamos parar numa cidade onde o povo não é israelita. Vamos continuar até Gibeá. É melhor a gente andar um pouco mais e passar a noite em Gibeá ou Ramá. Tá? Só para um contexto aqui, caso tenha ficado alguma ponta para fora. Um levita casou com uma moça, uma concubina, e aí a concubina saiu de lá, do casamento e tal, e foi para casa do pai, e ficou 4 meses lá. E aí esse levita foi lá e decidiu buscar a mulher. Então o levita foi recebido bem pelo seu sogro. O sogro tratou ele bem, ele ficou lá 3 noites, 4 noites, na verdade, porque o sogro dele estava sempre falando para ele: come mais alguma coisa, faz mais alguma coisa, divirta-se. E aí nesse dia específico falou para ele, eles comeram, beberam, conversaram, falou para ele ficar para sair no dia seguinte. E ele não quis, preferiu sair à tarde. Então eles foram à tarde e estavam chegando numa cidade perto de Israel, mas que era onde os Jebuseus, isso. Os Jebuseus moravam, que era o povo inimigo que Deus havia permitido que ficasse entre o povo de Israel. Então ele falou: não, vamos andar um pouquinho mais para uma cidade mais próxima, mais distante, mas que seja da terra de Israel. Por quê? Porque estava ele, o seu servo, a concubina e 2 jumentos. Então, para não correr nenhum risco de estar na terra do inimigo, ele optou por ir para Gibeá, ou Ramá, que era uma cidade um pouquinho mais distante, mas que fazia parte da sua tribo. Tá? Só para fazer um contexto, porque como eu estou lendo, às vezes passa meio que despercebido o contexto. Bora lá, Juízes 19:14. Então passaram pela cidade de Jebus e continuaram a viagem. O sol já havia se escondido quando eles chegaram a Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Assim saíram da estrada para passar a noite na cidade. O levita chegou e se sentou na praça,
mas ninguém o convidou para dormir na sua casa. E aconteceu que passou por ali um velho que estava voltando do seu trabalho da roça. E ele era da região montanhosa de Efraim, mas estava morando em Gibeá. O povo ali era da tribo de Benjamim. Então ele saiu de onde tinham os jebuseus e foi para um lugar onde as terras eram do pessoal de Benjamim, que era dos irmãos dele, né, da tribo de Israel. O velho viu o viajante na praça e perguntou: de onde você é? Para onde você vai? O levita respondeu: estou viajando de Belém, de Judá, para longe, para a região montanhosa de Efraim, onde eu moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa, mas ninguém me ofereceu uma hospedagem para esta noite. Nós temos alimento e palha para os jumentos, e pão e vinho para mim, e para minha concubina, e para o meu empregado. Temos tudo o que precisamos. O velho disse: venham comigo, vocês serão bem recebidos na minha casa. Eu cuidarei de vocês. Por favor, não passe a noite na praça. Então ele levou para sua casa e deu de comer aos jumentos. Os seus hóspedes levaram os pés e comeram e beberam. Lavaram os pés, comeram e beberam. 22. Enquanto eles conversavam alegremente, alguns homens imorais daquela cidade cercaram a casa e começaram a bater na porta. E disseram ao velho homem: traga para fora o homem que está na sua casa. Nós queremos ter relação com ele. Aí você viu como o mal já havia entrado, né? Eles viram que o cara estava na praça com seu escravo. Meu Deus, qual é a palavra que eu posso utilizar? Que eu acabei de ler. Com seu servo. E com a moça. Então, eles viram que entraram na casa do Senhor e chamou para poder ter relação. Tipo assim, quem é esse cara aí? Não conhecemos ele, não é daqui. Manda ele para cá, pra gente, para que nós possamos ter relação. 23. O velho saiu e disse: não, meus amigos, por favor, não faça essa coisa tão má e tão imoral. Este homem é meu hóspede. Olhe, estão aqui a minha filha, virgem, e a concubina dele. Eu vou pôr as duas para fora e vocês poderão fazer com elas o que quiserem. Mas não faça coisa horrível a este homem. Lembrando, tá? Naquela época não tinha prática, pelo menos dentro da tribo de Israel, prática de homossexualismo, até porque nos mandamentos tá escrito, né, que o homem não se deitará com outro homem. E eles tinham muito respeito e temor por ser da mesma tribo, por serem irmãos e por ser hóspede. Então eles valorizavam isso, guardavam as pessoas. E a opção era, tá, eu vou dar a minha filha, que ainda é virgem, e vou dar a mulher dele, que é a concubina, para não tocar no homem. Então foi isso que aconteceu. Juízes 19, 25. Mas eles não quiseram ouvi-lo. Então o levita pegou a sua concubina e pôs para fora e entregou a eles. E eles forçaram e abusaram dela a noite toda e só a deixaram de manhã. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu na frente da casa onde seu marido estava, que era no caso esse levita. E ficou ali até clarear o dia. De manhã, o marido se levantou para continuar a viagem. Quando abriu a porta, achou sua concubina caída na frente da casa, com as mãos na soleira da porta. E aí ele disse: levante-se, vamos embora. Porém, não teve resposta. Então pôs o corpo dela atravessado sobre o jumento e seguiu a viagem para casa. Quando chegou lá, entrou, pegou uma faca, cortou o corpo da concubina em 12 pedaços. Depois mandou um pedaço para cada uma das tribos de Israel. E todos viam isso e diziam: nunca vimos tal coisa assim. Nunca houve uma coisa igual a essa desde o tempo dos israelitas saídos do Egito. Pense o que vamos fazer. Então bora lá. Aconteceu ali um extra, né? Porque eu vou depois soltar no YouTube, então não pode. Um abuso ali. Eles abusaram da menina, basicamente até matá-la. E aí o marido chegou em casa e, revoltado, viu o que eles tinham acontecido, porque na verdade eles queriam fazer isso com ele.
e pegou uma faca e cortou ela em 12 partes, porque eram tribo de Israel, eram 12 partes. E cada parte mandou entregar para cada tribo, para falar, ó, olha o que aconteceu conosco, né? E o que eu acho interessante não sei vocês, mas o que eu acho muito interessante na Bíblia é que Deus não esconde nada de errado que acontece ou que aconteceu. E Ele também não mascara as coisas ruins no sentido de aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não. Os caras estavam lá, os caras foram imorais, queriam abusar dele, do levita. Mas de uma forma dele se proteger, ele entregou a concubina para os caras. E aí ele foi lá e fez isso. A mulher estava morta, dividiu o corpo dela em 12 partes. Imagine você pegar o corpo de sua mulher, do seu marido, depois de morto, de ter sido abusado a noite inteira por alguns homens, você fazer isso. Você tem que fazer isso. Bora lá, capítulo 20. Os planos para castigar os moradores de Gibeá. Por causa disso, todo o povo de Israel, desde Dan, no norte, até Berseba, no sul, e Gileade, no leste, se reuniram em Mispa. Eles se reuniram na praça de Deus, o Senhor, como se fosse uma só pessoa. Os chefes de todas as tribos de Israel estavam presentes nesta reunião do povo de Deus. Havia 400.000 homens a pé, treinados para a guerra. E o povo de Benjamim soube que todos os israelitas haviam subido até Mispa, e que eles queriam saber como aquele crime havia sido cometido. Juízes 4:20. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, pode colocar aqui, tá? Então o levita, marido da mulher assassinada, explicou: cheguei com a minha concubina em Gibeá, no território da tribo de Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá vieram de noite, cercaram a casa, eles queriam me matar. Em vez disso, abusaram da minha concubina e ela morreu. Então eu peguei o corpo dela, cortei em pedaços, mandei um pedaço para uma das 12 tribos de Israel. Aquela gente cometeu um crime horrível em meio do nosso povo. Todos vocês que estão aqui são israelitas. Vamos resolver agora o que fazer. Todo o povo de Israel se levantou ao mesmo tempo e disse: nenhum de nós, nem os que moram em casas, nem os que moram em barracas, voltará para casa. Vamos escolher alguns homens para atacar Gibeá. A 10ª parte dos homens de Israel foram arranjar comida para os que vão lutar. Os outros vão castigar os outros moradores de Gibeá pelo crime horrível que cometeram em Israel. Em todo o povo de Israel se reuniu como se fosse uma só para atacar a cidade de Gibeá. As tribos israelitas mandaram que mensageiros fossem para toda a tribo de Benjamim e dissessem: que crime horrível vocês cometeram. Lembram? Gibeá era a cidade que ficava em Benjamim. Que crime horrível vocês cometeram. 13. Desculpa, gente. Beber água. Exigimos que vocês nos entreguem agora esses homens imorais, para que nós os matemos. Assim tiraremos esse mal do meio do povo de Israel. Mas o povo de Benjamim não deu atenção aos outros israelitas. Eles saíram de todas as suas cidades e foram a Gibeá, a fim de lutar contra o resto do povo de Israel. Naquele dia, eles convocaram das suas cidades 26.000 soldados. Depois, os moradores de Gibeá reuniram mais 700 homens especialmente escolhidos, que eram canhotos. Qualquer um deles podia atirar com uma funda uma pedra no fio de um cabelo sem nunca errar. E os outros israelitas iam lutar contra a tribo de Benjamim. Reuniram 400.000 soldados treinados. Bora lá, uma pausa, para fazer o contexto. Gibeá fazia parte de Benjamim.
O povo de Israel, todos eles receberam uma parte do corpo da mulher. O restante da tribo de Israel, todos os outros irmãos, foram para Israel. Tá arrependido esse sono. Foram para Israel. Chegaram, se ajuntaram todos eles, foram para Benjamim e falaram: esses homens que fizeram essa maldade, tragam-nos a nós que nós vamos matar e vamos tirar eles da congregação. Só que eles não quiseram ouvir nem obedecer. E aí todos os homens de Israel se juntaram para atacar os homens de Benjamim. Juízes 20:18. Os israelitas foram ao lugar de adoração em Betel e ali perguntaram a Deus: qual das nossas tribos atacará primeiro a tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu: a tribo de Judá. Na manhã seguinte, os israelitas subiram e acompanharam perto da cidade de Gibeá. Saíram para combater contra a tribo de Benjamim e puseram os soldados em posição de ataque na frente da cidade. Então o exército de Benjamim saiu da cidade e, antes de terminar o dia, eles mataram 22.000 soldados israelitas. O povo de Efraim, o povo de Benjamim, ainda conseguiu matar o povo de Israel. E o povo de Israel foi para o lugar de adoração na presença do Senhor e chorou até tarde. E eles perguntaram ao Senhor: devemos ir combater outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E Deus respondeu sim. Detalhe, eles perguntaram a Deus, ao Senhor. E o Senhor falou que eles deveriam ir, que deveria ir a tribo de Judá. A tribo de Judá perdeu. Perguntaram novamente, eles se reuniram, choraram, perguntaram ao Senhor. E o Senhor falou sim, eles devem. Então eles estavam indo com o direcionamento do Senhor. Então o exército israelita se animou de novo. Eles puseram os seus soldados em posição de combate novamente, no mesmo lugar em que havia lutado no dia anterior. 24. Os israelitas marcharam contra a tribo de Benjamim pela segunda vez. E pela segunda vez os soldados de Benjamim saíram de Gibeá. E dessa vez mataram 18 soldados israelitas treinados. 18.000 soldados. Então o povo de Israel subiu de novo a Betel para chorar. Ficaram ali na presença de Deus, o Senhor, e não comeram nada até a tarde. Apresentaram ao Senhor ofertas e foram completamente queimados de sacrifícios. Eles fizeram uma pergunta ao Senhor. Aconteceu que naqueles dias a arca da aliança estava em Betel. E Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, estava encarregado de cuidar dela. A pergunta deles foram esta: devemos mais uma vez para combater o nosso irmão da tribo de Benjamim ou devemos desistir? E o Senhor respondeu: combatam, porque amanhã eu farei com vocês que os derrotem. Então bora lá. Eles foram 2 vezes, eles perguntaram ao Senhor, o Senhor falou: vai. Na terceira vez, a arca da aliança, que simboliza a presença do Senhor, estava lá. E Eleazar, o sacerdote, estava no meio deles. Então o sacerdote foi lá perante o Senhor e perguntou: Senhor, nós devemos fazer isso? O sacerdote, ele tomou o papel dele, ele estava com a arca da aliança que estava lá em Betel, e ele foi lá perante o Senhor e perguntou se eles deveriam. Então, o sacerdote se apresentou ao Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes o Senhor deixa acontecer, porque Deus deixou acontecer, e ele respondeu que sim. E mesmo assim eles perderam. Mas como o sacerdote se posiciona, quando o sacerdote está no lugar correto, quando o sacerdote se apresenta perante o Senhor, Deus muda toda a situação. E aí agora vem um questionamento, uma fala para vocês. Nós sabemos que o nosso sacerdote na igreja é o pastor, em casa é o nosso marido para quem é casado. Para quem não é casado, teu pai é cristão, independente se o pai é cristão ou não, né? O sacerdote é seu pai. Então, muitas das vezes o Senhor vai responder que sim, porque não está errado, e o Senhor vai deixar que as coisas aconteçam, e às vezes não vai sair tão bem como nós imaginávamos ou como nós esperávamos. Mas a partir do momento que o sacerdote se posiciona e o sacerdote se apresenta perante o Senhor, requerendo justiça, porque era justo, era lícito. O povo de Efraim
permitiu, encobriu o pecado daqueles caras. Não entregaram para ser morto, para serem tirados do arraial. Então era lícito sim o que o povo de Judá foi fazer, era lícito sim o que o povo de Israel foi lutar. Porém, quando um sacerdote que tem o seu papel, que sabe o seu posicionamento, se apresenta perante o Senhor, traz a ferramenta, ele trouxe a presença do Senhor, ele trouxe a arca da aliança que representava a presença do Senhor, e ele, como responsável, bateu no peito e falou: Senhor, isso, devemos fazer? O Senhor na mesma hora falou: combatam, porque amanhã eu farei com que vocês os derrotem. E às vezes a gente não lê essas coisas. Eu já li essa passagem, tá? Eu tava lendo hoje de manhã ou ontem à noite, antes de vir dar pra vocês. Geralmente eu não faço isso. Mas ontem, como eu não li, eu quis ler. E ontem eu não vi nada, Deus não me deu nada. Agora, nesse momento, enquanto eu tô aqui falando com vocês, que Deus me deu isso. Que às vezes nós queremos fazer e não tá errado, é lícito, e às vezes o Senhor responde. Mas quando o sacerdote da nossa casa se posiciona, quando o sacerdote da nossa casa vai lá e ele faz, e ele pergunta, as coisas se movem. Eu vou dar um exemplo, um testemunho meu, eu não vou contar detalhes, mas vocês vão entender. Há um tempo eu e o Alisson estávamos me sentindo incomodado em relação a algumas coisas. E eu sempre oro, constantemente oro. E naquela semana específica o Wellington decidiu orar. E eu falei pra ele: ora você. Ele orou. 9 da noite. Na mesma madrugada Deus respondeu. E aí eu mandei áudio pra ele no dia seguinte. Falei: caraca, eu oro, eu faço jejum, eu não sei o que. Deus não me responde assim. Você num dia Deus responde o que tem que fazer. Aí depois o Espírito Santo, né? Eu falei: mas fazer o que, né? Você é o sacerdote, não sou eu. É isso. Vou parar de orar? Não vou parar de orar. Porque graças a Deus eu tenho esse chamado de intercessão. E o Wellington não tem. Mas o sacerdote da nossa casa é ele. Então muitas vezes Deus vai responder a ele e não vai responder a mim diretamente. Eu vou sentir um incômodo, vou sentir percepção porque Deus me dá. Mas eu peço a Deus para falar claramente para ele. E Deus fala. Então aqui nós vemos um outro exemplo. A partir do momento que o sacerdote, neto de Arão era sacerdote, se posicionou e perguntou, Deus falou: sim, e vocês vão ganhar eles. Então peguem essa chave, peguem esse código, anotem aí a importância do sacerdote. Você que é homem, que você não entende o seu chamado, pede ao Senhor: Deus, eu não entendo, eu não sei ser sacerdote, porque meu pai não me ensinou a ser homem. Homem no sentido de levar responsabilidade, homem no sentido de bater no peito e resolver as coisas, homem no sentido de ouvir o que o Senhor fala e trazer para minha casa e responder. Eu não aprendi a ser provedor, não aprendi a ser romântico, não aprendi essas coisas. Ora ao Senhor que o Senhor ensina, porque você é o sacerdote da sua casa. Você é um homem que leva a responsabilidade, que no grande dia Deus vai perguntar, para apresentar. Porque Deus não foi lá para Eva perguntar o que a Eva fez. Deus foi para Adão perguntar o que Adão fez. Os olhos dele só se abriram a partir do momento que Adão comeu. Não foi de Eva. Então a responsabilidade da sua casa é tua, homem. E aí, se é você, mulher, que está ouvindo, a responsabilidade da sua casa é do seu marido, não é sua. Então o que você deve fazer? Orar a Deus e pedir para ser a mulher sábia. Aquela que aconselha, que orienta, e não é aquela que só toma posse e posicionamento. Porque senão vai acontecer igual a tribo. Tomou posse, tomou posicionamento, eles foram lá, perguntaram ao Senhor. O Senhor fala assim: a tribo de Judá. A tribo de Judá foi e perdeu. Senhor, devemos ir novamente? Deus falou sim. Aí a tribo foi lá novamente e perdeu. Então, às vezes, nós mulheres, ou vocês mulheres que estão ouvindo, estão tomando a posse, estão tomando a posição, e Deus está deixando. E é lícito. Mas você está guerreando e nada. E a vitória não vem. E a resposta não vem. E as coisas não acontecem. E Deus só tá: eu quero que o sacerdote se apresente perante mim.
Então seja sábio ao orientar, ao aconselhar o seu marido, ao orar com o seu marido. Então marido, meu marido não ora. Direciona o seu marido na oração. Ora você junto com ele, direciona. Eu já fiz várias orações, várias não, mas algumas orações de... Como é que eu posso dizer? De identificação. Quando o Wellington não sabia o que orar, eu junto perante o Senhor, eu falo, Deus, eu me apresento perante o Wellington, porque nós somos uma só carne. E eu coloco isso perante o Senhor, isso, orando por identificação, mas com ele junto. Ele estava ali junto, orando. E Deus deu a resposta. Então vocês têm que ser sábias, inteligentes, na forma de orar, na forma de conduzir o seu marido, na forma de conduzir as coisas. Amém? Vamos continuar. 20:30. No terceiro dia, marcharam de novo contra o exército da tribo de Benjamim. Os seus soldados ficaram em posição de batalha de frente de Gibeá, como tinham feito antes. Os soldados de Benjamim saíram para combater e se afastaram da cidade, como haviam feito antes. Esqueci, eles 2 vezes foram lá. Começaram a matar algumas pessoas na estrada de Betel, na estrada de Gibeá e no campo aberto. Mataram mais ou menos 30 israelitas e diziam, nós já derrotamos como das outras vezes. Mas os israelitas disseram, vamos recuar e vamos fazer com que eles se afastem da cidade e venham para a estrada. Então a maior parte do exército de israelita saiu dali e tornou-se a juntar a Baal-Tamar. Mas os homens que cercavam a cidade saíram de repente dos lugares onde estavam escondidos na planície de Gibeá. 10.000 dos melhores soldados israelitas atacaram Gibeá. E o combate foi tudo. Os benjamitas não se imaginavam que iam ser destruídos. O Senhor fez com que os israelitas derrotassem o exército de Benjamim. E naquele dia os israelitas mataram 25.100 inimigos. Então os benjamitas compreenderam que estavam vencidos. Viu? A diferença? 37. 36 ainda. Os israelitas tinham se retirado durante a luta contra os benjamitas, porque confiavam nos homens que haviam colocado escondidos em volta de Gibeá. Esses homens avançaram depressa na direção de Gibeá. Espalharam-se e mataram todas as pessoas da cidade. 38. O exército israelita e seus homens que estavam escondidos tinham combinado um sinal. Quando visse uma grande nuvem de fumaça subindo na cidade, os israelitas que estavam fora do campo de batalha deveriam dar meia volta e atacar. Até aquele momento, os benjamitas já haviam matado uns 30 israelitas, diziam. Sim, já os derrotamos, como das outras vezes. Então, o sinal apareceu. Uma nuvem de fumaça começou a subir a cidade. Os benjamitas olharam para trás e ficaram muito espantados, quando viram a cidade inteira pegando fogo. Então, os homens de Israel deram meia volta, e os benjamitas ficaram apavorados, porque viram que iam ser destruídos. Eles fugiram e correram na direção do deserto, mas não puderam escapar. Foram cercados pela maior parte do exército dos israelitas e também pelos soldados que vinham da cidade que foram destruídas. Os israelitas cercaram os inimigos e os perseguiram sem parar até o lugar a leste de Gibeá. E iam matando pelo caminho. 44. 18.000 dos melhores soldados benjamitas foram mortos, e os outros fugiram na direção do deserto, para a rocha de Rimon. 5.000 foram mortos nas estradas, e os israelitas perseguiram o resto e a cidade e mataram mais de 1.000 homens. Ao todo, 25.000 benjamitas foram mortos naquele dia, todos os soldados valentes. Porém, 600 homens fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, e ficaram lá 4 meses. Os israelitas atacaram o resto dos benjamitas e os mataram, tanto os homens quanto os animais, e destruíram tudo que encontraram. Queimaram todas as cidades da região. Acabou aí, 20. Amanhã é 21.
Amanhã é 21 e nós finalizamos. Então, o que nós podemos tirar desses 2 capítulos estudados? Principalmente a importância do sacerdócio. Para mim, foi o que marcou esses 2 capítulos, a importância do sacerdócio. E quando você entende seu papel, quando você entende quem você é, quando você se prepara, você pode perceber que as respostas vêm de formas diferentes. Às vezes Deus vai deixar as coisas acontecerem para Ele direcionar as coisas. Então que nós possamos ter sabedoria enquanto nós fazemos as coisas, enquanto nós buscamos respostas, enquanto nós deixamos as coisas acontecerem. Pessoas se contaminaram da tribo de Benjamim. Eles queriam atacar, queriam matar o levita, queriam abusar o levita. Eram da tribo de Benjamim, era do povo de Israel. E eles fizeram a maldade contra a concubina desse levita. Então se levantou toda essa o povo se levantou para poder requerer justiça do Senhor, que não estava errado. Então que nós possamos perguntar ao Senhor o que nós devemos fazer, como fazer e o que fazer. E nós mulheres que possamos orar pedindo direcionamento a Deus para sermos sábias ao orientar os nossos maridos, para que nossos maridos possam tomar frente, posse e se posicionar como realmente os verdadeiros sacerdotes que eles são, que foi assim que Deus instituiu. Porque quando eles se posicionam, as coisas fluem como deveriam. E é isso. Eu pedi para vocês deixarem um comentário lá no YouTube. Dou uma pausa aqui. E aí eu vou orar, porque eu tô com comida no fogo. E eu vou orar para finalizar. Então deixem aqui o comentário de vocês, a opinião de vocês, o que vocês acharam. E é isso. Foi ótimo estar aqui com vocês. Amanhã, Juízes 21, o último capítulo. Tá? E aí nós encerramos. Eu vou ver se eu vou continuar ou não. Talvez eu continue só no YouTube. Eu vou ver aqui o que Deus vai direcionar. Vamos orar. Obrigada, Paizinho, por essa palavra. Ok. Pai me deu um direcionamento agora. Então, você que é mulher ou você que é homem, que tá aí ouvindo, estenda sua mão. Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra. Obrigada por este momento. Obrigada pela sua revelação. Eu oro para que os homens sacerdotes do Senhor se levante nesta geração. Para que os olhos deles possam ser abertos para entender o que é sacerdote. O que é ser homem segundo o seu coração, o que é ser sacerdote perante a sua casa, o que é se apresentar perante o Senhor, o que é ter responsabilidade de sacerdote. Eu oro para que as mulheres que estão ouvindo esta ministração, essa palavra, na verdade, que não é ministração, possam entender o seu papel como mulher, como sacerdotisa da casa do Senhor, como mulheres sábias que edificam a casa, que orientam, que direcionam, mulheres que não levam a responsabilidade de serem sacerdote, responsabilidade que deveria ser do homem na casa, no lar, de direcionar, de levar as coisas, de conduzir as coisas, de orar ao Senhor, de perguntar ao Senhor, de levantar altar ao Senhor, igual estava escrito na palavra do Senhor. Que o filho de Arão, o levita, ele levantou um altar para o Senhor. A arca da aliança estava perante a ele, estava no meio. Ele levantou um altar. Que levante-se homens que levantem altar. Homens que estão dispostos a orar, acordar cedo pela madrugada, a ir no monte, a levantar sacrifício ao Senhor, a buscar resposta ao Senhor, resposta do seu lar, resposta do que deve fazer, resposta de como deve fazer, respostas que as mulheres muitas vezes estão buscando no papel de homem, onde não deveria ser, quando não deveria ser. Que as mulheres venham entender o seu papel e recuar, mas recuar no sentido de agora eu vou estar no lugar onde eu estou e o meu marido vai se levantar, vai à frente da batalha, à frente do campo de batalha, independente se o marido é convertido ou não. Que as mulheres possam entender, que elas possam orar no papel dela,
buscando misericórdia do Senhor e pedindo: Senhor, levante o meu marido como um intercessor, levante o meu marido como um sacerdote, levante o meu marido como um sábio, levante o meu marido, levante o meu marido, levante o meu marido. Eu estou cansada de orar pela casa, eu estou cansada de levar a casa nos ombros, eu estou cansada de ser a mulher que busca, a mulher que leva, a mulher que busca respostas do Senhor. Que o meu marido se levante como intercessor, que o meu marido se levante como o levita, o sacerdote do Senhor. Me dê estratégias, mesmo que o meu marido não seja convertido, me dê estratégias para poder orar junto com ele, para poder levá-lo a ser direcionados pelo Senhor e buscar respostas pelo Senhor. E o meu marido que é convertido, mas ainda não é posicionado, que o Senhor venha me dar estratégias e sabedorias para orar, para poder jejuar, para poder orar com ele, para poder direcionar ele o que deve ser direcionado e como ele deve se posicionar. Que no nome do Senhor Jesus Cristo derrame sobre a vida das pessoas que vão ouvir essa oração. Que os homens possam ser posicionados, que as mulheres possam ser posicionados e que o Senhor venha falar através do coração deles o que eles devem fazer, aonde eles devem ir, o que eles devem fazer. Que venha se levantar nesta geração mulheres posicionadas e homens posicionados nos seus devidos lugares, em nome de Jesus. E eu te agradeço, Pai, por essa mensagem, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por aquilo que o Senhor falou e fez, que a palavra venha penetrar, que a palavra venha semear, que a palavra venha trazer transformação, libertação, que possa ser uma espada de dois gumes e que possa penetrar o mais íntimo e o mais profundo. Eu oro por cada pessoa que vai ouvir, eu oro por cada família que vai ouvir, eu oro por cada homem que vai se levantar como sacerdote, por cada mulher que vai se levantar como sacerdotisa, que hoje reclama do seu marido, mas também não quer pagar um preço de oração, de orar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora pelo seu marido, que quer que as coisas sejam resolvidas, mas não tem o discernimento de orar pelo seu marido, não tem o discernimento de calar a boca, de fechar a boca quando o seu marido chega e não reclamar e não questionar, mas sim de fazer as coisas como devem ser feitas. Eu oro para que as mulheres sejam sábias, para que elas edifiquem o lar, e para que os homens sejam fortes, sacerdotes, fortes, corajosos, porque a nossa referência é Jesus Cristo, aquele que foi para a cruz, calado, mas obedeceu, aquele que se apartava depois de curar, mas que ia orar ao Senhor de madrugada, perguntar ao Pai o que deveria fazer. Que o homem se levante orando, buscando ao Senhor o que deve ser feito nas madrugadas, mas cumprindo o seu papel durante o dia, durante o trabalho, dentro da casa. Que possa haver essa transformação e essa metanoia no nome de Jesus. Amém. Amém. Não é sempre que Deus manda orar assim não, né? Mas quando Ele manda, nós obedecemos. Então é isso. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui presentes. Recebam essa oração da parte do Senhor, que não foi eu que quis. Foi o Pai. E é isso, nos vemos amanhã. Obrigado. Compartilhe para as famílias, compartilhe para quem eu acho que vai edificar, que é importante ouvir, tá bom? Obrigada. Beijo.